Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital, e hoje nós vamos começar aí a dar uma olhadinha no início já do nosso encontro, algumas características a respeito do continente africano. Desde já eu vou destacando para você que o continente africano ele é um continente de extrema importância nos nossos dias de hoje. Por quê? Porque a gente acaba percebendo que o continente africano ele vai se destacar por algumas características que são características muito importantes, né? Primeiro, quando nós tratamos de ver alguns aspectos físicos desse continente, nós tratamos de chegar à conclusão de que ele, de uma diversidade de paisagens, de características físicas, que é uma coisa gigantesca, tá? Mas talvez ainda nós tenhamos que essas características do ambiente físico europeu, elas sejam, por assim dizer, aquelas que menos chamam a atenção nos dias de hoje, tá? Então, o que nós temos ainda no continente africano, o que mais se destaca, são as características relacionadas com sua população e também com sua sociedade. Aí sim, né, nós percebemos que existem características que nos saltam aos olhos e que quando nos lembramos desse continente africano, geralmente é essa característica mais voltada para a questão humana que mais salta aos olhos aí, certo? Então vamos lá, o que eu estou querendo dizer? Querendo dizer, primeiro, população africana. Nós sabemos que hoje, em matéria de pobreza, por assim dizer, né, a África é um dos grandes nichos da pobreza mundial, né? Um bolsão de pobreza atrás do outro. Vamos tentar entender quais são as características dessa pobreza, como elas tratam aí de se apresentarem aos nossos olhos, né? Muitas vezes as calamidades humanas que estão acontecendo lá. Mas por outro lado, a gente acaba percebendo o quê? Que a África aí, ela é um continente também que ela acaba se apresentando nos últimos anos com características também positivas, né? Porque sabemos que nós vivemos um determinado período na história onde a nossa economia vem crescendo de forma nunca antes vista. Apesar de ser intercalada essa economia mundial com algumas crises, nós acabamos percebendo o quê? Nós acabamos percebendo que, de forma geral, ocorre um crescimento econômico a longo prazo, né? Só que esse crescimento econômico ele vai tratar de ser muitas vezes o quê? Tendo uma base aí na atividade industrial e no aumento do consumo de seus produtos. Então, por consequência direta disso, nós acabamos percebendo o quê? Nós acabamos percebendo que diversos outros continentes do nosso planeta, eles são continentes também que apresentam uma riqueza natural muito grande, né? Mas, por outro lado, já foram muito explorados. Não quero dizer de forma nenhuma aqui que isso levou ao fim dessas reservas naturais, né? Mas ainda nós encontramos que parte significativa do continente africano, ele é um continente que ainda é quase inexplorado. E principalmente seus recursos minerais, eles existem em grande quantidade. Então o que nós estamos percebendo aí nas últimas décadas, né, principalmente nessa entrada no século XXI aí, é isso. O mundo, economicamente falando, parece que vem passos muito lentos, mas tratando de fazer o quê? Tratando justamente de abrir, por assim dizer, os olhos em direção ao continente africano e sua exploração. Eu não sei adiantar de forma nenhuma se isso vai trazer para você, ou para os africanos, né, um retorno na forma de uma melhoria de sua qualidade de vida, que, como eu já falei aí para você, não é uma qualidade de vida das melhores que nós temos, né? Mas as nossas esperanças são grandes, porque a questão humana, essa calamidade social que se vive no continente africano, era uma coisa muito grande e muito significativa. Tudo bem? Então o que nós temos aí? Nós vamos aproveitar um pouquinho do nosso encontro, da nossa aula de hoje, para nós tratarmos de regionalizar a África, né? O que é essa ideia de fazer uma regionalização? O conceito de região na geografia, ele é um conceito muito rico. Por conta de quê?
Por conta que a gente vai, dentro da geografia, se preocupar com uma coisa chamada espaço geográfico. E quando a gente vai fazer a análise desse espaço geográfico, nós acabamos percebendo o quê? Que existe uma diversidade de elementos em um mesmo espaço. Então, por conta disso, nós acabamos sendo o quê? É a melhor forma de fazer estudo eleger um determinado número de características desse espaço, né? Então, vamos pensar assim, se você está disposto a fazer um estudo sobre o território brasileiro, quem é que vai fazer o estudo sobre todas as suas características? É impossível. Então, vamos estudar uma dessas características, né? Por exemplo, a hidrografia brasileira. Mas mesmo assim nós acabamos percebendo que dentro do território brasileiro, só esse elemento hidrografia ele já é de uma complexidade muito significativa. E daí nós acabamos sendo o quê? Então, é necessário fazer a divisão disso. Então, vamos fazer um estudo da hidrografia brasileira dividindo nas grandes bacias hidrográficas. Foi uma regionalização que você acabou de praticar. Pode fazer isso com o clima, com o relevo, né? Com a população, a economia. Então existe uma diversidade muito grande e muito significativa de formas de fazer essa regionalização. E é com base nessa ideia que nós vamos tratar hoje de fazer o quê? Pensar essa regionalização do nosso continente africano. Então vamos aqui, ó. Eu tenho esse mapinha para você, e esse mapinha ele é o mapa da atual divisão política do continente africano, né? Então, como nós damos uma olhada assim muito geral nesse mapa, e eu quero que você guarde essa ideia com você, o que nós percebemos? Esse mapa da África, ele tem uma característica que é uma característica ímpar. Ou seja, em muitas de suas regiões aí você consegue perceber que ele tem o quê? Fronteiras que são em linha reta. Tradicionalmente nós acabamos sendo o quê? As fronteiras entre os diferentes países ou até internas desses países, como que elas são criadas? Elas acompanham geralmente o quê? Uma forma de relevo, um rio ou coisa parecida. Primeira coisa que chama atenção nesse continente africano é isso, né? Você pega algumas dessas fronteiras, elas basicamente são fronteiras que elas são em linhas retas. Então nós acabamos tendo que isso também tem uma causa, porque foi dividido esse continente lá, ó, na partilha da África que aconteceu em Berlim, realmente na régua e em linha reta. Seguindo aqui, ó, isso aqui é uma outra forma de regionalização que nós encontramos na África, certo? Então, basicamente, você tem essa região mais ao norte aqui, que ela é chamada de África do Norte. Antigamente se chamava de África Branca, onde nós acabamos encontrando o quê? Uma região que produz muito petróleo e que é ocupada principalmente aí por descendentes, por povos que têm origem árabe. Daí essa região do Sahel, um pouco mais ao sul aí, do deserto do Saara, o que nós encontramos nessa região? Essa região ela é uma região caracterizada por uma ocupação populacional muito forte e que vem apresentando problemas e problemas muito grandes. E mais ao sul aqui, nós acabamos tendo quem? Nós acabamos tendo a presença aí da região que é conhecida como África Subsaariana. O que é essa África Subsaariana? É aquela África ao sul, ou abaixo, não é a forma correta geograficamente falando, do Saara aí. É onde nós temos uma grande população de africanos e essa população ela é caracterizada antigamente, hoje não mais assim, talvez lá no tempo dos nossos avós, quando eles estudavam o continente africano, como a África Negra. Geralmente a África, até mesmo por conta de ser um espaço muito maior, é a África que mais nos remete a ela aí, certo? Falamos em África, existe um senso comum que faz essa relação. E daí nós encontramos aqui, ó, caracterização. Geograficamente, para facilitar esse estudo, nós estudamos ou dividimos a África em amarelinho lá, ó, África do Norte, né, o norte africano, a África Oriental, esses países mais voltados aí para o Oceano Índico,
região em verde que é a África Central, África Austral ao sul, ou também conhecida aí como África do Sul, onde nós temos esse país que melhor simboliza aí, e a chamava África Ocidental aqui, mais voltada para o continente, para o oceano, que é o Oceano Atlântico, certo? Então essa é uma forma que nós encontramos aí de fazer uma regionalização de todo esse continente africano. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.